Prótese parcial removível. É um aparelho protético restaurador desenvolvido para restaurar a perda de muitos dentes. Inicialmente era utilizado para restaurar grandes perdas dentárias, onde a prótese fixa não poderia ser utilizada devido à extensão do espaço protético. Hoje em dia, com a popularização do implante, tem sido utilizada por motivação econômica. Prótese parcial removível. Existem vários tipos de aparelhos protéticos desenvolvidos para reabilitar os diversos casos clínicos que o cirurgião dentista vai encontrar ao longo de sua vida. Entre eles, podemos citar a prótese fixa, onde a coroa protética é cimentada sobre o remanescente dentário. Existe também a prótese total, onde, devido à ausência completa dos dentes, a prótese é construída sobre o rebordo remanescente. E por último, o principal objetivo desta aula, a prótese parcial removível. Prótese parcial removível. Como a prótese parcial removível funciona? É um aparelho móvel que se prende com grampos nas áreas retentivas dos dentes sobre o qual foi construída. A face vestibular, onde geralmente é estabelecida a retenção da PPR, apresenta áreas retentivas. Podemos dividi-la em duas metades, uma retentiva inferior e outra expulsiva superior. A PPR é uma prótese que tem a função de substituir os dentes perdidos. No entanto, apesar de ser chamada de removível, ela fica estável na boca durante a função mastigatória. Os dentes artificiais pressionam o alimento. Esta pressão movimenta os dentes artificiais em direção ao dente pilar e em direção ao rebordo. As estruturas remanescentes, quando bem planejadas, mantêm a prótese estável na boca. Este tipo de prótese é chamada de prótese removível, pois quando o paciente precisa limpar a prótese e os dentes, ele pode retirar a PPR da boca para executar essa tarefa. Quais os problemas que podem ocorrer em pacientes com grandes perdas dentárias? Existem várias patologias causadas em decorrência da perda dos elementos dentários. Problemas oclusais, problemas de movimentação dentária, problemas estéticos devido à movimentação dentária, saúde periodontal e má higienização. Problemas oclusais ou oclusão. O equilíbrio oclusal só pode ser obtido após a reposição dos dentes perdidos. A má oclusão causa um desequilíbrio no exercício das funções e parafunções. Em determinadas situações, pode-se estabelecer uma sobrecarga oclusal sobre as estruturas remanescentes. O desenho do grampo não pode interferir com a oclusão. Se não confeccionarmos nichos para os apoios ou espaço para a passagem do grampo, estaremos instalando uma má oclusão. Movimentação dentária. O contato com os dentes vizinhos e dente antagonista impede a movimentação dentária. Ao perder o dente, inicia-se a movimentação dos dentes remanescentes. Esta movimentação altera o espaço protético, dificultando a restauração. Espaço estético. Esconder os componentes metálicos é o maior desafio na estética da PPR. Muitas vezes, devemos diminuir a capacidade retentiva do aparelho para conseguir a estética que agrada ao paciente. Para isso, devemos mudar o desenho do grampo, eliminando as partes mais visíveis, ou, se necessário, devemos trocar o tipo de grampo, escolhendo um com uma característica mais estética do que funcional. Próteses mistas ou completamente em acrílico são alternativas que podemos utilizar. No entanto, devido à pouca avaliação clínica, estas próteses devem ser utilizadas com cuidado.
Saúde periodontal. O paciente que necessita de uma PPR geralmente tem um histórico de extrações dentárias, muitas delas devido a problemas periodontais. Apesar da PPR não aumentar o risco de problemas periodontais, o paciente deve ser tratado com atenção, principalmente quanto aos hábitos de higienização. Placa e tártaro são achados comuns em pacientes que usam ou necessitam de PPR. Má higienização. Grampos extracoronários são partes metálicas da PPR. Podem aumentar a retenção de resíduos. Conector maior sobre dentes inferiores também. A orientação de higienização assume então importância fundamental. Por mais que a PPR retenha resíduos, a higienização por si só é capaz de evitar acúmulo de placa bacteriana e tártaro. Classificação do tipo de suporte que sustenta a força mastigatória. Existem duas estruturas que exercem a função de suportar a força gerada pela mastigação sobre a PPR: a fibromucosa de revestimento do rebordo e o ligamento periodontal do dente que recebe um grampo. Fibromucosa de revestimento do rebordo. O rebordo vai receber os dentes artificiais da PPR e é coberto por tecido gengival. Se a célula da PPR se apoiar sobre o rebordo, ela vai transferir toda a força mastigatória para essa região. A pressão da célula sobre a fibromucosa então transfere a força no sentido do tecido ósseo. Ligamento periodontal do dente que recebe o grampo. O ligamento periodontal também transfere a força mastigatória para o tecido ósseo. O ligamento periodontal age como uma cama elástica. O planejamento da PPR é baseado em escolher o tipo de grampo que preserva mais o ligamento periodontal. A força tem que ser aplicada no sentido do longo eixo do dente. A perda óssea devido a problemas periodontais pode modificar o tipo de grampo da PPR. Devemos escolher um tipo de grampo que tenha uma ação mais adequada ao tipo de alavanca que pode se formar nesses dentes com menor quantidade de suporte ósseo. Tá cansado? Relaxa um pouco então, que ainda tem a segunda parte.